Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida a graça do Senhor nosso Deus. Quero ler para você Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. O povo de Israel havia se multiplicado sobremaneira na terra. Os egípcios temiam que o povo se unisse aos seus inimigos. Naquela época, um grande inimigo que os egípcios tinham eram os íxos, os povos íxos, que muitas vezes vinham contra o Egito com um grande exército. Temendo então que o povo de Israel se unisse aos íxos, o faraó dá ordens para que as parteiras matassem os meninos quando as hebreias dessem à luz. Acontece que essas parteiras, Sifrá e Puá, temeram a Deus e não fizeram isso. Elas deixaram os meninos viver. Por causa disso, Moisés sobreviveu e se tornou o grande libertador do povo de Israel. O que eu gostaria de pensar com você é sobre essa questão das parteiras terem temido a Deus. O temor ao Senhor é imprescindível na vida daquele que crê em Deus. É importantíssimo que tenhamos no nosso coração o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai nos dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, o temor ao Senhor funciona como uma espécie de freio. Pensamos melhor naquilo que vamos falar. Pensamos mais nas atitudes que estamos para tomar. Evitamos muitas decisões que, sem o temor de Deus, seriam facilmente tomadas, mas como tememos a Deus, não tomamos. O temor do Senhor, ele nos direciona, nos ajuda em cada momento, em cada decisão, em cada atitude que tomamos. É importantíssimo que tenhamos no coração o temor do Senhor. Precisamos orar a Deus e pedir a Ele que a cada dia faça o nosso temor a Ele. E temor aqui não é medo. Temor é um respeito reverente. O Espírito do Senhor está em nós e Ele nos dá discernimento sobre aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Sem o Espírito de Deus, os homens são inconsequentes, tomam atitudes impensadas, são intempestivos e muitas vezes colhem consequências duras por conta disso. Mas quando nós temos o temor de Deus, a nossa vida ela vai adquirindo um sentido, ela vai se encaixando cada vez mais dentro da vontade de Deus. Por isso, o temor do Senhor é tão importante. Aquelas parteiras temeram a Deus e não cometeram aquele crime hediondo, embora, infelizmente, saibamos que Faraó teve aqueles que assumiram essa responsabilidade e lançaram muitos meninos no rio Nilo, mas as parteiras não fizeram isso. Sem sombra de dúvida, por causa do seu temor, elas contribuíram muito para a consecução dos planos de Deus. O temor do Senhor é necessário no nosso coração. Precisamos do temor ao Senhor. É Ele que nos freia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos direciona, e é Ele que nos faz medir as consequências das nossas decisões. Que sejamos tementes a Deus, que o temor do Senhor esteja presente em nosso coração. Eu não sei se você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Talvez você esteja colhendo frutos amargos na sua vida porque você tomou decisões impensadas, decisões apressadas. Você não teve esse sentimento que fez você refletir sobre isso ou sobre aquilo. Quem sabe você, a partir de agora, realmente
não se torna um homem ou uma mulher temente a Deus. Peça a Deus que coloque no seu coração o temor a Ele. Com certeza você verá a diferença do que o temor de Deus pode promover na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe o seu dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.